Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu hoje estou aqui para fazer alguns comentários sobre o livro do José Saramago, Manual de Pintura e Caligrafia. Eu li este livro no passado mês de novembro, no mês em que a Cláudia organizou a sua iniciativa de Ler os Nossos. E em relação então a este segundo romance de Saramago, ele foi publicado no ano de 1977. Este romance foi então publicado 30 anos mais tarde do que o seu primeiro romance, o Terra do Pecado, e eu fiz as contas, na altura em que este segundo romance foi publicado, o Saramago já tinha então 55 anos. Como eu já tinha comentado sobre o primeiro romance dele, este primeiro romance ainda tinha um estilo muito convencional, a sua escrita parece até de outro escritor. Neste segundo romance, no Manual de Pintura e Caligrafia, já notamos algumas características do Saramago. Ele aqui coloca parágrafos um pouco mais longos, nota-se já algum fluxo de consciência, embora a sua escrita ainda seja bastante simples, com uma pontuação muito convencional ainda, mas já conseguimos notar aqui alguma da ironia do Saramago. Aqui o personagem principal é um personagem que não tem nome, ele designa-se como H, e o H é então um pintor de quadros, mas ele não se considera assim um pintor de muito sucesso. Ele não pinta aqueles quadros que têm algo de inovador para serem expostos em exposições de pintura. Ele simplesmente faz quadros por encomenda do género de retratos, então de pessoas, e não se arrisca a mais do que isso, pelo menos publicamente. Ele, no início da história, então, vai conhecer um outro personagem também chamado de S, apenas como a sua inicial. E quando ele começa então a pintar o retrato de S, é só aí então que ele decide começar a pintar um segundo retrato de S, em que ele vai arriscar mais na pintura desse segundo retrato. Ele mantém esse retrato escondido de toda a gente, e neste momento da história ele começa também a fazer algumas reflexões por escrito sobre o ato da pintura, sobre o que é arte, sobre si mesmo e sobre os seus conflitos interiores e as suas relações com outros personagens. E é através destas reflexões escritas então que nós temos acesso àquilo que o H pensa. Ele retrata principalmente as suas relações com mulheres, relações que são fugazes, não são compromissos sérios. Ele fala principalmente da sua relação que dura mais tempo com Adelina e aborda também, a dada altura, praticamente até no início do romance, uma relação tórrida e fugaz que tem com a secretária do S, que se chama Olga. A descrição destes encontros chega até a ser cómica, aqui que encontramos já o humor de Saramago. E eu achei engraçado sobre um desses encontros, uma destas citações, em que há uma referência literária ao livro do Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro, e é uma cena entre o Amaro e a Amélia, e que eu vos vou ler. O comportamento das pessoas vive num mundo de possibilidades. Se o Padre Amaro vestiu a Amélia com o manto da Virgem, por que não faria a secretária Olga amor comigo diante do retrato do patrão, patrono, padre, pai, que lhe fizera algum amor e depois se cansara? Eu adoro quando aparecem estas referências literárias no meio dos romances de uma forma inesperada, principalmente quando são livros que eu li e que gostei bastante, como é este o caso. Segundo o que eu li sobre esta obra de Saramago, este é um romance autobiográfico, pelo menos na parte das descrições das viagens do H pela Itália. O Saramago também fez estas viagens à Itália e neste livro são aqui feitas então várias descrições sobre os monumentos de Itália e sobre as obras de arte. Eu normalmente até gosto de algumas descrições nos livros, isso não me incomoda, eu gosto de visualizar os cenários dos romances, mas sinceramente aqui neste caso deste livro de Saramago, elas tornaram-se um pouco cansativas e um pouco chatas até, e infelizmente elas prolongavam-se durante várias páginas. Se calhar teria ajudado eu conhecer os locais propriamente ditos que são aqui descritos no livro, mas para quem conhece Itália e estas obras de arte, eu penso que será interessante ler estas descrições. Outra parte que eu achei interessante no livro foi aqui a referência ao ambiente ditatorial que se vivia em Portugal nesta época. Isto dá a entender que esta história tenha sido talvez escrita antes de 1974, antes da nossa Revolução, e só posteriormente
publicado, e esta sensação que passa aqui no livro de que a ditadura parece que nunca mais vai terminar, foi algo que acabou por comunicar alguma coisa comigo. Eu vou ler uma passagem sobre isso. Já trocámos livros e leituras, opiniões e profecias, já desejámos a morte do Salazar. Detestamos agora as vidas deste Tomás e deste Marcelo. Sonhamos com o seu desaparecimento sem sabermos nem nos perguntarmos como será depois e quem. Apesar da escrita deste livro ser mais fácil do que muitos dos outros livros que ele escreve posteriormente, eu não diria que este seja um bom livro para começar a ler Saramago. Não foi dos mais interessantes, pelo contrário, dos que eu li até foi o que eu menos gostei até agora. Eu acho que aqui o Saramago ainda tinha muito para dar. Este foi talvez apenas o ponto de partida para a sua ironia e para aquilo que ele vai inovar posteriormente. No entanto, para aqueles que já são fãs de Saramago, este acho que é um livro que mesmo assim vale a pena ler e vale a pena conhecer. Já agora podem dizer aqui nos comentários quais são os vossos livros favoritos de Saramago. Eu vou ficando por aqui hoje. Obrigada por terem assistido. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.